portanto, os resultados estiveram próximos das sondagens. Independente de quem é que ficava à frente, estiveram próximos das sondagens. Portanto, o que aconteceu foi que, isso muitos de vocês saberão, que a Nova Democracia ficou com próximo de 30%, 29,5%, cerca de 29,5%. O Syriza ficou próximo dos 27%. Mas os 50 deputados de bónus, já se chama popular, ou já toda a gente sabe que o sistema eleitoral grego tem 50 deputados de bónus. Nós estamos a ficar extraordinariamente informados sobre os vários países europeus. Quando saímos desta crise, somos todos especialistas em política europeia e conhecemos os sistemas eleitorais de todos os países em pormenor. Portanto, os 50 permite à Nova Democracia, com o PASOK, que são os únicos dois partidos favoráveis ao memorando da Troika, 161, se não me engano, acho que não estou enganado, 161 deputados, é preciso 151, portanto, para fazer maioria. Na realidade, do ponto de vista eleitoral, os partidos que apoiam a Troika tiveram apenas 41% dos votos, o que é significativo, mas levanta, temos que tratar isto com algum cuidado, porque dentro dos partidos que estão anti-Troika, estão pelo menos dois partidos de direita, os dissidentes da Nova Democracia e os neonazis. Portanto, eu preferia não pôr no mesmo pacote dos restantes partidos anti-Troika. Mas a verdade é que o sistema eleitoral grego permitiu formar uma maioria que ainda não sabemos se será reformada. O PASOK já veio dizer que queria que o Syriza entrasse num governo de salvação nacional. Só queria dar mais duas ou três informações que eu acho interessantes para perceber o que aconteceu na Grécia e depois sim falar do que eu acho que são balanços que eu faço dos resultados eleitorais. Três pequeníssimos pormenores. Um é que o CUE, que é o Partido Comunista Grego, e quando digo Partido Comunista Grego temos que dar um devido desconto, ou seja, o PCP em Portugal é um partido próximo do Eurocomunista ao pé do CUE. O CUE estará provavelmente mais próximo do MRPP aqui do que da generalidade dos partidos comunistas europeus. É um partido com características. Eu posso falar assim também. É um partido com características muito especiais e, como se lembram, nas últimas eleições há 2 meses, o CUE disse que não participaria no governo do Syriza, quando o Syriza estava a ouvir os vários partidos, já sabia que aquele governo não ia existir, mas o CUE deixou claro logo à partida que não entraria naquele governo, porque não aceitava participar num governo que não tivesse, não era para coisa semelhante, que não tivesse como objetivo o derrubo do capitalismo. Portanto, ou seja, não aceita participar em governo nas próximas décadas, e pagou um preço alto por esta posição. Ou seja, o CUE baixa de 8,5% para 4,5% em 2 meses. É preciso dizer que o eleitorado do CUE é um eleitorado bastante fiel, em geral. Mais, o CUE tinha 7,6 ou 7,7 nas eleições de há 3 anos. Tinha quase o dobro do resultado do Syriza na altura. E que este é um enorme desaire eleitoral. Chegou a ter as sondagens, quando, na fase inicial, quando a esquerda democrática ainda aparecia como o segundo ou terceiro partido, chegou a ter 12% nas sondagens. Portanto, isto é... E eu levo isto, desculpem dizer isto assim, mas eu acho que é uma excelente notícia. Ou seja, o facto do sectarismo à esquerda ter sido castigado é, num país com uma enorme tradição sectária, que a Grécia tem, eu não conheço bem a Grécia, mas a vida política grega vou acompanhando, em que, mais ainda, provavelmente em Portugal, os espaços políticos são muito fechados. É uma boa notícia. Uma má notícia é que a extrema-direita praticamente ficou com o mesmo umas décimas. Portanto, mesmo depois daquele episódio, eu suponho que viram, do debate com as agressões em público, um país que estivesse com alguma saúde chegaria para fazer desaparecer do partido. Por duas e por mais razões, até porque eram mulheres, homens, até um país conservador que teria tido uma reação negativa, não teve qualquer efeito. Que para mim quer dizer que num país que está completamente desanimado, as coisas que são impensáveis tornam-se toleráveis aos olhos das pessoas. Preciso dizer que os neonazis eram um partido
pequeno, até há uns meses atrás. A extrema-direita forte não era aquela, é que estava no governo, que era o Laos, que praticamente desapareceu. O Laos ainda havia outro. Desculpa, não decorei o nome de todos os partidos gregos. E a terceira tem a ver com a composição do voto, a composição etária do voto, que é interessante. Uma sondagem feita ontem diz que cerca de 30 e muitos por cento, 34% dos eleitores com menos de 35 anos votou no Syriza e só 20% votaram na Nova Democracia. O número altera-se um pouco entre os 35 e os 55, continuando o Syriza muito à frente, mas reduzindo a diferença, e depois, quando passamos para acima dos 55, a votação na Nova Democracia é próxima de 40% e a do Syriza próxima de 20%. O que significa que há uma grande coisa que já se sentia na campanha. Aliás, havia uma piada, não sei se lembram, havia umas piadas na campanha, porque dizia-se, os apoiantes do Syriza diziam para fechar os avós nos quartos no dia da votação, para eles não irem votar, e os da Nova Democracia pediam aos jovens para ir à praia, se tivesse bom tempo. Portanto, há uma divisão etária, e desculpem, não é gerontofobia, essa não é a minha posição, mas é dizer que é sempre, apesar de tudo, sinal de algum otimismo, que a juventude esteja do lado da esquerda, porque diz qualquer coisa sobre a situação. Ou seja, as pessoas mais velhas são obviamente mais sensíveis à questão do medo. E se aquilo foi coisa que assistimos foi uma enorme chantagem, como provavelmente não há exemplo na Europa, sobre a Grécia, e obviamente as pessoas. Ou seja, significar que o voto na Nova Democracia foi um voto de medo, para mim dá-me algum otimismo, porque o medo perde-se. Há coisas que não, o medo perde-se. E significa que a geração mais ativa, que quer emprego, não quer emigrar, e que obviamente pode mais facilmente conduzir um combate político, esteve nestas eleições a favor dessa mudança. E termino aqui dizendo só sobre, podemos continuar o debate, dizendo só sobre o balanço que eu faço. O balanço que eu faço não é negativo. Eu queria que o Syriza ganhasse, queria que ganhasse mesmo. Não é uma mera discussão de, porque obviamente se o Syriza ganhasse as coisas iam morrer muito mal. Eu arrisco a dizer que corriam quase tão mal como se ganhasse a Nova Democracia. A situação na Grécia não permite grandes... o espaço de manobra é próximo de zero. Ou seja, eu estou convencido, hoje estou convencido que a Grécia vai sair do euro. E que sairia se o Syriza fosse para o governo e que sairá com a Nova Democracia no governo. E portanto, se o Syriza tivesse ganho, é verdade que quem teria que gerir provavelmente a possível saída da Grécia do euro era o Syriza, pagando o preço disso. Mas eu sou dos que acha que quem espera nem sempre alcança, e quem espera fica sempre à espera do momento certo, raramente chega a ele. Ou seja, como é óbvio, um partido com as características do Syriza, com a radicalidade do ponto de vista da vontade de mudança que o Syriza tem, só ganha num mau momento, não ganha num momento que está tudo bem, as pessoas não querem, não experimentam alternativas mais radicais. Portanto, e a vitória do Syriza depois da saída do euro poderia ser muito boa para a Grécia, teria muito pouco efeito no resto da Europa. No entanto, eu acho que há 2 ou 3 vitórias nestas eleições. E elas estão, aliás, percebemos se olhar para as posições da Nova Democracia do Basel. A Nova Democracia defendeu durante a campanha a renegociação do memorando da Troika, coisa nova, e só defendeu perante a possibilidade do Syriza ganhar. Ou seja, percebeu que era a única forma, e acho que foi a razão por que ganhou as eleições. Ou seja, as pessoas tinham medo que o Syriza ganhasse e agarraram-se à primeira esperança que apareceu, que foi a Nova Democracia dizer, ok, nós vamos renegociar. Diriam, mas claro que não vão fazer rigorosamente nada, só que o facto de terem ficado a 3% do Syriza faz com que o Syriza esteja sempre ali à espreita. E obviamente isso dá um espaço de manobra à Nova Democracia muitíssimo menor do que se tivesse tido uma vitória de mais 10, mais 15% do Syriza.
É um governo extraordinário, será um governo, se chegar a existir, vamos ver se existirá, mas se o governo existir, é um governo extraordinariamente frágil, com 41% dos votos e 3% de diferença do partido mais votado em relação ao segundo. E isto já é uma mudança qualitativa na realidade grega e nos efeitos que isso pode ter na Europa. E segundo é o próprio PASOK estar a dizer, e estar a insistir, eu acho que acabará por recuar, veremos, que querem o Syriza na coligação. E é normal que querem o Syriza na coligação. A razão por querem o Syriza na coligação, o Partido Socialista voltou a descer nestas eleições em relação há 2 meses. Não foi muito, desceu 1 e tal por cento, mas voltou a descer depois de uma queda de um trambolhão, que eu acho que há pouca memória na Europa, não é? De 44% por 13%. E perceberam que se continuarem a cumprir o papel que têm de cumprir, arriscam-se à sua extinção. E isto é um excelente aviso aos partidos socialistas e sociais-democratas da Europa. Os partidos sociais-democratas da Europa e socialistas têm que decidir de que lado é que querem estar. E desse ponto de vista, o PASOK, com esta posição desesperada, dizer, por favor, o Syriza para não ficar ninguém na oposição, ou seja, para nós não corrermos o risco de desaparecer definitivamente, foi porque percebeu que há quem esteja disposto a tomar o lugar. E do meu ponto de vista, isto é bom como sinal para a Europa. Os partidos socialistas perceberem que não há lugares cativos na política e que ou mudam de rumo e garantem o seu lugar, e o seu lugar, na minha opinião, é o seu lugar histórico, pelo menos das suas origens, ou serão substituídos. E esta é a questão que os partidos sociais-democratas têm de responder, e é outra boa notícia. Ou seja, eu não acho que estas eleições tenham tido como resultado o dia D da Europa, o ano zero. Também não sei se teriam, se o Syriza tivesse ganho, mas teriam seguramente um efeito muito maior. Mas acho que foi um susto razoável, e acho que olhamos para o fim destas eleições, eu acho que não devemos ser otimistas por uma questão de princípio, mas devemos conseguir perceber o que é que olhar para antes das eleições e depois as coisas estão melhor. Eu vi nos comentários hoje dizer vai ficar tudo na mesma, que tristeza, não vejo razão nenhuma para tristeza, as coisas estão melhores do que estavam há uns dias atrás. Ou seja, há uma coisa que ficou clara na Grécia e que ficará clara cada vez em mais países. O consenso à volta da austeridade acabou. A austeridade não acabou, nem sei se está para acabar cedo. Mas o consenso político à volta da austeridade acabou. Porque se os partidos socialistas e sociais-democratas começarem a perceber o sinal que é dado pela Grécia, o instinto pela sobrevivência política é sempre uma coisa bastante relevante. E só uma nota e termino, dizer que a esquerda democrática, eu acho que houve alguma dificuldade em perceber o que é que foi a esquerda democrática. Portanto, o Syriza é uma coligação, dentro da coligação existe um partido chamado Sinapsis, que é o partido, a simplificar, é aquele bloco de esquerda cá do sítio, que é já uma cisão histórica entre comunistas, e a liderança do atual Sinapsis e do Syriza é um novo líder, considerado moderado dentro do Syriza, uma linha mais moderada. A esquerda grega é como a esquerda portuguesa, há 348 correntes e é preciso perceber cada uma delas, e a esquerda democrática é uma cisão do PASOK e do Syriza, de uma corrente, se quiser, ainda mais moderada que a mas que estava próxima do Tsipras, do atual líder do Syriza. Curiosamente, ela manteve o resultado, a esquerda democrática manteve da primeira para a segunda eleição o resultado, ou seja, não funcionou o voto útil, eu não sei exatamente porquê, não funcionou o voto útil para o Syriza, manteve os 7,5% mais ou menos que tinha. O que também quer dizer, provavelmente aquele eleitorado da esquerda democrática não vinha maioritariamente do Syriza, vinha do PASOK. E que a esquerda democrática teve a gerir, não propriamente as características dos seus principais líderes, mas as características do seu eleitorado, que é o eleitorado que vem do PASOK. E, do ponto de vista, também é uma boa notícia. O eleitorado
em geral, nos últimos 2 meses e nos últimos 2 anos, deslocou-se bastante para a esquerda. Ou seja, o Syriza e a esquerda democrática conseguiram absorver uma parte muito razoável do eleitorado do PASOK, que não foi para a direita, foi para a esquerda. Isto não é uma boa notícia, chegamos aqui. Acho que olhando para o resultado final, o balanço é positivo. Que a senhora Merkel perceba alguma coisa disto, esta é a parte que eu já tenho poucas esperanças, mas eu acho que ela só perceberá quando o lado chegar mesmo ao fundo. É que ela perceberá. A esquerda democrática tem prevê-se, ou achas que vai ir para o governo agora? As notícias de hoje davam a entender que a esquerda democrática poderia entrar no governo. Eu não percebo muito bem a utilidade para a esquerda democrática de entrar no governo, porque num governo em que a maioria está garantida pelo PASOK e pela Nova Democracia, podia-se dizer que querem que haja terceiras eleições, isso eu compreenderia em qualquer partido. Acho que 3 eleições seguidas podem dar resultados trágicos. Daqui a bocadinho à quinta, provavelmente os neonazis já começavam a ter 20%. Mas não percebo muito bem, mas devo dizer que eu lembro-me que da outra vez também saíram notícias de que a esquerda democrática entraria para o governo, estava a negociar a entrada para o governo e elas não eram verdadeiras, ou seja, a esquerda democrática estava a negociar na condição do Syriza entrar para o governo. Queriam ter entrado na altura, eu acho que faria mal, e acho que, aliás, foi o discurso da esquerda democrática bastante dúbio em relação ao tratado, que fez com que a esquerda democrática, que chegou a ter 20% nas sondagens, se ficasse por 6, 7%. Foi um discurso pouco claro nessa matéria, mas devo dizer também que acho que o Syriza, também não foi assim tão claro. Ou seja, a expressão rasgar o memorando da Troika é uma expressão que parece muito clara, mas não é. Porque rasgar o memorando da Troika não era uma possibilidade. Podemos dizer levar as coisas tão longe numa negociação do memorando da Troika como que se pode dizer que já não é o memorando da Troika. É uma outra coisa. Não sei se o Syriza teria possibilidades de o fazer. Eu devo dizer que na vitória do Syriza eu estava convencido, provavelmente enganado, que o Syriza no fim iria ter que negociar o memorando. Porque rasgar o memorando da Troika, na Grécia, nesta fase significa sair do euro. Se não, a expressão significa sair do euro no dia seguinte. Não significa sair do euro daqui a uns tempos, porque no momento que colasse o memorando da Troika, acabava a entrar no dinheiro, teriam que imprimir dinheiro, teriam que ter dinheiro e teriam que sair do euro. Não há maneira de ficar no euro. E desse ponto de vista, o Syriza também teve um discurso um pouco dúbio, não é? Dizer que querem ficar no euro, coisa que acho que fizeram bem fazê-lo, e ao mesmo tempo dizer vamos arranjar uma outra. E desse ponto de vista, a esquerda democrática tentou fazer um discurso, se quisermos, um pouco mais honesto. Só que, para além do honesto, era um pouco dúbio, ou seja, não se percebia no discurso da esquerda democrática se não queriam jogar no memorando da Troika porque isso não era possível fazer, ou se achavam que havia alguma coisa de aceitável no teu memorando. E não é a mesma coisa, nós podemos dizer que este memorando é uma tragédia, mas provavelmente vamos ter que encontrar aqui uma forma negocial. Também não ajuda na campanha eleitoral, como nós sabemos, não é um momento para fazer debates políticos. É já muito pior momento para fazer um debate político. E discursos dúbios, geralmente, discursos menos evidentes, passam geralmente pior. E eu, desse ponto de vista, estava curioso de perceber o que é que o Syriza faria quando chegasse ao governo. Porque não tinha soluções fáceis. E desse ponto de vista, até acho que provavelmente algumas pessoas de esquerda vão ficar contentes que o Syriza não vencer as eleições, porque eu estou convencido que daqui a uns meses grande parte das pessoas estaria muito desiludida com o Syriza. Mas eu também acho que quem chega ao poder desilude sempre. E nem por isso deve evitar chegar ao poder. Porque é da natureza do poder desiludir. Mas não pode ser da natureza do poder da política não querer desiludir. E desse ponto de vista eu acho que o Syriza iria correr mal, mas iria ser melhor, apesar de tudo menos mal, do que a vitória da Nova Democracia.